Você nunca vai acreditar no que aconteceu quando uma mãe solteira, desesperada por um emprego, decidiu aceitar uma oferta chocante. Não é sem certa ironia que me proponho a narrar a história de Ana, cuja vida foi transformada por um encontro improvável em São Paulo, em 2024. Ana, uma mulher de 28 anos, enfrentava as dificuldades da vida cotidiana enquanto lutava para criar seu filho João. Ela sonhava em proporcionar uma vida melhor para ele, mas as contas nunca pareciam fechar. No entanto, um dia, tudo mudaria quando o empresário influente a abordou com uma proposta inusitada que a faria questionar sua moralidade e seus princípios. O que ela não sabia era que essa decisão desencadearia uma série de eventos que transformariam não apenas sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. Você nunca vai acreditar no que aconteceu quando uma mãe solteira, desesperada por um emprego, decidiu aceitar uma oferta chocante. Ana, uma mulher de 28 anos, lutava diariamente para criar seu filho, João. Morando em Paraisópolis, a vida na favela era repleta de desafios. Ela trabalhava no mercado, ganhando o suficiente para pagar as contas, mas sem conseguir oferecer a qualidade de vida que desejava para seu filho. Seu maior sonho era vê-lo estudar em uma escola particular, longe da dura realidade que ela enfrentou. As cores vibrantes das casas na favela contrastavam com o cinza dos prédios de luxo ao redor. Os sorrisos das crianças brincando nas ruas eram ofuscados pelas preocupações das mães que, como Ana, lutavam para colocar comida na mesa. A cada dia, a pressão aumentava, e a ideia de aceitar qualquer emprego que pudesse ajudar a melhorar a situação se tornava cada vez mais tentadora. Certa manhã, Ana se deparou com um anúncio em um grupo de mães na rede social. Um empresário famoso estaria recrutando pessoas para um projeto secreto. Apesar da hesitação, a promessa de um salário que mudaria sua vida foi suficiente para levá-la até o encontro. No elegante escritório de Ricardo, Ana foi recebida por um homem que exalava poder e confiança. Ele a elogiou por sua força e resiliência, mas logo deixou claro que o trabalho não era convencional. Ricardo ofereceu a ela um papel que desafiava não apenas suas habilidades, mas também suas convicções morais. O choque na proposta a deixou em dúvida, mas a urgência de sua situação fez com que ela aceitasse o desafio. À medida que Ana saía do escritório, seu coração batia forte. O que ela havia concordado? O que isso significaria para seu filho? As perguntas martelavam em sua mente, enquanto ela olhava para o futuro incerto que a aguardava. Nos dias que se seguiram, Ana se viu imersa em uma nova realidade, cheia de promessas e incertezas. A proposta de Ricardo era atrativa, mas a natureza do trabalho começou a pesá-la. Ele a convidou para participar de um projeto social, que, segundo ele, visava transformar a vida de pessoas na comunidade, mas as entrelinhas do discurso não eram claras. Para Ana, era como dançar à beira de um abismo. A rotina de Ana tornou-se um turbilhão. Ela ainda trabalhava no mercado, mas as horas extras que Ricardo exigia a deixavam exausta. No entanto, cada centavo a mais que ela trazia para casa ajudava a colocar comida na mesa e a pagar as contas. João, por sua vez, começou a perceber que algo estava diferente. Ele a olhava com um misto de admiração e preocupação, como se sentisse que sua mãe estava se perdendo em meio à pressão. Os encontros com Ricardo se tornaram mais frequentes. Ele era carismático e sempre tinha uma nova ideia que prometia mudar tudo. Durante uma reunião, ele revelou que queria que Ana organizasse um evento para arrecadar fundos, um baile de gala para a elite de São Paulo. A proposta parecia absurda, mas Ana não podia se dar ao luxo de recusar. A ideia de trabalhar para a alta sociedade a intrigava e apavorava ao mesmo tempo. O baile foi anunciado e Ana se viu cercada por pessoas que até então eram apenas figuras distantes em seu imaginário. A opulência das roupas, a ostentação dos sorrisos e a arrogância velada dos convidados a deixavam confusa. Ela se perguntava se aquele era realmente o mundo que desejava para João. A pressão aumentava, e a linha entre o que era certo e o que era necessário começava a se desfocar. Durante os preparativos, Ana conheceu Sofia, uma influente organizadora de eventos. Sofisticada e cheia de vida, Sofia se tornou uma amiga inesperada. Com ela, Ana podia se abrir sobre suas inseguranças e medos. Contudo, a amizade também trouxe à tona um dilema. Quanto mais próxima Ana se tornava de Sofia, mais evidente se tornava o abismo que a separava. O evento foi um sucesso estrondoso, mas não sem seu preço.
Ana se viu sendo observada, criticada e, em certos momentos, admirada por aqueles que jamais a notariam em circunstâncias normais. No entanto, a alegria da conquista rapidamente se transformou em desconforto quando ela percebeu que o evento estava sendo utilizado para fins que não eram tão nobres quanto prometidos. Enquanto Ana tentava equilibrar sua vida pessoal e profissional, João se sentia cada vez mais isolado. As visitas ao mercado se tornaram raras e a vida comunitária que antes os unia começou a desvanecer. A mãe, absorvida pelo trabalho, parecia distante, e as promessas de um futuro melhor tornaram-se uma fonte de ansiedade. A tensão aumentava a cada dia, culminando em uma discussão intensa entre Ana e João. Ele a confrontou, perguntando se o que estava fazendo realmente valia a pena. "Mãe, você está mudando, e não para melhor", ele gritou, com lágrimas nos olhos. As palavras dele ressoaram em Ana como um eco distante, fazendo-a questionar suas escolhas. Desesperada por uma resposta, Ana decidiu confrontar Ricardo em busca de clareza. Durante a conversa, ela descobriu que havia mais por trás do projeto do que ela imaginava. A manipulação e a exploração estavam escondidas sob a fachada de um evento social. Ricardo não estava apenas mudando vidas, ele estava jogando um jogo em que Ana era apenas uma peça. Com um coração pesado, Ana se despediu de Ricardo, decidindo que precisava retomar o controle de sua vida. Mas o que ela não sabia era que essa decisão teria consequências profundas, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. No entanto, antes que pudesse agir, Ana recebeu uma mensagem inesperada que a deixou em choque. Uma ligação do passado que ela pensava ter deixado para trás a fez hesitar. O que seria essa nova revelação? A história estava prestes a dar uma reviravolta. A mensagem inesperada que chegou ao celular de Ana era de seu pai, que havia se afastado da família muitos anos atrás. A presença dele em sua vida sempre fora uma sombra, uma lembrança de um passado que Ana preferia esquecer. No entanto, a curiosidade e o receio misturaram-se dentro dela, levando-a a abrir a mensagem. "Precisamos conversar. É urgente." As palavras foram suficientes para fazer seu coração disparar. O que ele queria? Ana hesitou, mas a urgência da situação e a necessidade de entender seu passado a empurraram para frente. O encontro foi marcado em um café movimentado na Praça da Sé. Ao chegar, Ana notou a agitação ao seu redor. As pessoas passavam apressadas, cada uma presa em seus próprios mundos, e Ana se sentiu como um peixe fora d'água. O pai, com seu aspecto cansado e roupas simples, não parecia o homem que ela lembrava, mas ainda assim, havia uma semelhança no olhar. A conversa começou com uma estranheza palpável, mas logo se transformou em uma avalanche de emoções. Seu pai revelou que estava doente e que tinha algo importante a dizer sobre sua família. As palavras dele eram pesadas, como se cada frase carregasse o peso de anos de arrependimento. "Eu sou o motivo pelo qual você teve que lutar tanto, Ana. A verdade é que eu envolvi sua mãe em um jogo perigoso e nunca tive coragem de voltar. Ela não sabia como sair, e você não deveria ter que carregar esse fardo." Ana ficou paralisada. A revelação foi como um soco no estômago. O homem que a abandonou estava agora lhe dizendo que sua dor tinha raízes mais profundas do que ela imaginava. A confusão e a raiva borbulhavam dentro dela. Mas acima de tudo, havia uma pergunta que não a deixava em paz. Como isso a afetaria agora, depois de tudo que havia passado? Enquanto as emoções a consumiam, Ana decidiu que precisava se afastar de Ricardo e de sua influência. Ela voltou para casa, decidida a recuperar sua vida e a de João. A conversa com seu pai havia feito ver que o passado não podia ser ignorado, mas poderia ser confrontado. Quando ela chegou em casa, encontrou João sentado no sofá, com o olhar perdido na tela da televisão. A expressão dele era de preocupação, e Ana percebeu que ele sentia a ausência dela mesmo naquelas poucas horas que passaram separados. "Mãe, você está bem? O que aconteceu?" ele perguntou, seu tom de voz cheio de temor. Ana olhou para seu filho, e algo dentro dela se quebrou. A dor e a confusão que ela estava enfrentando se tornaram pequenas diante do amor que sentia por ele. "Estou bem, meu amor. Eu só precisei resolver algumas coisas." No dia seguinte, Ana decidiu que era a hora de enfrentar Ricardo. O evento beneficente estava se aproximando, e ela precisava falar com ele antes que tudo se desenrolasse. Ao entrar no escritório dele, a atmosfera estava tensa, como se o ar estivesse carregado de expectativas. "Ricardo, precisamos conversar sobre o que está acontecendo." "Não posso continuar assim."
A proposta que você me fez está se tornando uma carga que eu não consigo mais carregar, disse Ana, sua voz firme, mas cheia de emoção. Ricardo, por sua vez, permaneceu calmo, mas um sorriso arrogante começou a se formar em seus lábios. Ana, você não entende. Isso é mais do que você imagina. Estamos criando uma oportunidade única para você e seu filho. Uma oportunidade? A única coisa que eu vejo é manipulação e uma linha tênue entre o certo e o errado. Não posso permitir que meu filho se envolva nisso. A tensão aumentava e a conversa rapidamente se transformou em um embate. Ricardo tentava convencer Ana de que suas intenções eram nobres, mas a segurança em sua voz já não a tranquilizava mais. A revelação do passado a havia feito perceber que o verdadeiro jogo estava em suas mãos. Quando Ana se preparou para sair, uma reviravolta chocante ocorreu. Ricardo revelou que tinha informações sobre seu pai e o que realmente aconteceu com sua família. Você acha que pode escapar do seu passado? A verdade sempre vem à tona, Ana. As palavras de Ricardo ecoaram em sua mente e uma onda de pânico a envolveu. O que ele sabia? O que mais ele estava escondendo? O momento se tornava cada vez mais carregado de tensão e Ana se viu encurralada. Enquanto ela tentava processar tudo, seu celular vibrou novamente. Era João, ligando de casa. Mãe, você precisa voltar. Algo aconteceu. O desespero na voz dele era inconfundível. O que estaria acontecendo agora? Sem pensar duas vezes, Ana saiu correndo do escritório, determinada a enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. A reviravolta em sua vida estava prestes a se intensificar, e o destino a empurrava para um confronto inevitável. Ana chegou em casa com o coração acelerado. O que teria acontecido com João? A tensão no ar era palpável, e ao entrar, ela encontrou seu filho em pé na sala, com o rosto pálido e os olhos arregalados. A sala estava bagunçada, como se uma tempestade tivesse passado por ali. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu, João exclamou, sua voz trêmula. Um homem esteve aqui. Ele disse que estava procurando por você. Ana sentiu um frio na espinha. O homem? Que tipo de homem? Que homem, João? O que ele queria? A preocupação fez sua voz tremer. Ele falou coisas sobre você, sobre o seu pai. Ele disse que você estava em perigo e que precisava sair da cidade imediatamente. O que mais aquele homem sabia? Ana se lembrou das palavras de Ricardo e da menção de que o passado não poderia ser ignorado. Com um nó no estômago, ela percebeu que precisava descobrir a verdade e proteger João a qualquer custo. Precisamos ir a um lugar seguro, disse Ana, a determinação tomando conta dela. Ela pegou a mão de João e os dois saíram apressados de casa, sem saber para onde ir, mas certos de que não podiam ficar mais lá. Enquanto caminhavam pelas ruas de Paraisópolis, Ana refletia sobre tudo o que havia acontecido. A luta diária, os sacrifícios e a busca desesperada por uma vida melhor. Agora estava prestes a enfrentar o próprio passado, e isso a deixava dividida entre a coragem e o medo. Após algumas horas vagando, eles encontraram abrigo em uma pousada discreta na zona central da cidade. Era um lugar simples, mas seguro. Ana precisava de tempo para pensar e decidir os próximos passos. Enquanto João dormia, ela se sentou na cama, perdida em pensamentos. Na manhã seguinte, decidiu que precisava enfrentar Ricardo uma última vez. Através de contatos que havia feito, conseguiu informações sobre o empresário e onde ele estava. Ao chegar ao seu escritório, Ana estava determinada a descobrir a verdade e encerrar de uma vez por todas o ciclo de manipulação que a envolvia. Ricardo a recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Ana, que surpresa! Pensei que você tivesse se afastado. O tom sarcástico dele fez com que a raiva brotasse em seu interior. Eu não estou aqui para jogos, Ricardo. Eu quero saber o que você realmente sabe sobre meu pai e o que aconteceu com minha família. Você tem informações que podem me ajudar a entender o que está em jogo, ela declarou, mantendo a voz firme. Ricardo hesitou por um momento, e o sorriso se desfez. Você realmente quer saber a verdade? A vida é cheia de segredos, e a sua família não é exceção. Seu pai se envolveu em algo muito maior do que você imagina, e ele nunca teve a coragem de voltar e enfrentar as consequências. Ana sentiu uma onda de emoções. O que isso significava para ela e para João? Se você sabe de algo, deve me contar. Eu não vou aceitar mais mentiras, ela insistiu. Ricardo finalmente cedeu. Ele revelou que seu pai tinha uma dívida com homens perigosos e que havia desaparecido porque estava tentando proteger sua família. Ana ficou em choque, sua mente girando com a revelação. O homem que ela via como um vilão
Era, na verdade, alguém que havia tentado proteger aqueles que amava. A conversa tomou um rumo inesperado, e Ana percebeu que Ricardo também tinha suas próprias batalhas. Ele estava tentando lidar com um legado que não era apenas de poder e riqueza, mas também de responsabilidade e culpa. As barreiras entre eles começaram a se desfazer, e Ana entendeu que a verdadeira luta não era apenas contra ele, mas contra o sistema que os aprisionava. Com um novo entendimento, Ana decidiu que não precisava mais de Ricardo ou de suas promessas vazias. Ela tinha João, e isso era o que realmente importava. Voltando para casa, sentiu-se mais forte e mais determinada a mudar a própria história. Era hora de enfrentar seu pai, de descobrir se ainda havia algo a ser salvo e talvez até mesmo a chance de um novo começo. Ao chegar em casa, Ana encontrou João sentado na mesa da cozinha com um semblante preocupado. Ela se aproximou, o coração cheio de amor e esperança. Vamos sair juntos, João. A partir de agora, vamos criar nossa própria história. O passado não nos define e juntos podemos enfrentar o futuro. João sorriu e os dois se abraçaram. Ana sabia que o caminho à frente seria difícil, mas não havia mais medo. Havia amor, esperança e uma nova determinação para enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir. E assim, a vida de Ana e João começou a tomar um novo rumo, longe das sombras do passado, buscando um futuro onde poderiam ser verdadeiramente livres. O que realmente importa não são as circunstâncias em que nascemos, mas a força que encontramos para moldar nosso próprio destino.